Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente conversa um pouco sobre a reunião do Diretório Nacional do PT, que aconteceu ao longo de todo o dia de hoje. Escutamos também a companheira Ana Lídia, professora da Rede Estadual de São Paulo, que conversa com a gente sobre os atos que aconteceram na capital paulista. De Belo Horizonte, a gente escuta a companheira Lilian Macedo, do PT de Minas Gerais. A Lília fala pra gente do encontro de tática de Belo Horizonte. Temos ainda o deputado estadual do Rio de Janeiro, Valdec Carneiro, que comenta a abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Pessoal, nessa segunda-feira se reuniu o Diretório Nacional do PT. A reunião teve início às 10 da manhã e encerrou agora à noite, já às 19 horas. Na pauta, um debate de conjuntura, discussão sobre recursos e um ponto sobre a Fundação Perseu Abramo. No período da manhã, inteiramente dedicado ao debate de conjuntura, nós tivemos algumas exposições. Por exemplo, do companheiro Minduim, que é do setorial de esportes do PT e também faz parte da ANATOR, que é a Associação Nacional de Torcidas Organizadas. O Minduim fez um informe detalhado sobre os atos que estão acontecendo, apresentou o diagnóstico que eles têm feito da importância da atuação das torcidas organizadas, um diagnóstico de crescimento das mobilizações, que nesse fim de semana chegou em 14 cidades, com mais de 2.000 torcedores participando, e as previsões de atos também para os próximos dias. Apesar de haver, segundo ele, objeções sobre a presença de bandeiras de partidos políticos em alguns atos, ele destacou que não tem contrariedade com relação à presença de parlamentares, de representantes dos partidos e, inclusive, nos atos como o de ontem em São Paulo, diversos parlamentares do PT participaram e foram bem recebidos. Além do Minduim, falou também o companheiro Fernando Haddad, a presidenta Dilma Rousseff e ainda no período da manhã falou também o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. No debate de conjuntura, nós tivemos a apresentação de 7 textos. Defenderam pelo movimento PT o companheiro Penildo, eu, Patrick, pela Articulação de Esquerda, Mônica Valente, pela CNB, Maria do Rosário, pela Avante, Misiara, pela Resistência Socialista. Defenderam também textos o companheiro Raul Ponte e a companheira Camila Moreno. Os principais pontos de convergência dos textos diziam respeito a uma análise sobre a importância dos movimentos que estão acontecendo neste momento, que significam uma retomada, em alguma medida, do espaço das ruas pela esquerda, uma compreensão de que essas mobilizações precisam ser incentivadas, e no texto que nós apresentamos, o destaque de que não só apoiadas, mas organizadas e, quando possível, convocadas. Nós, da Articulação de Esquerda, apresentamos uma contribuição ao debate de conjuntura e também um projeto de resolução ao DN. E foi o conteúdo deste projeto que nós remetemos para a Comissão de Sistematização, que vai preparar a versão final da resolução a ser publicada amanhã. Nessa proposta de resolução, continham os seguintes itens: orientar mandatos e candidaturas do PT a dar total prioridade para a campanha Fora Bolsonaro. Produzir material de comunicação virtual para sustentar essa campanha, pressionar o Congresso Nacional a que dê andamento tanto ao pedido de impeachment quanto à PEC das eleições diretas, pressionar o TSE a que dê andamento ao julgamento dos pedidos de impugnação contra a chapa Bolsonaro e Mourão, discutir com a Frente Brasil Popular e com a Frente Povo Sem Medo de que maneiras o PT pode ampliar nosso engajamento e nossa contribuição na campanha por elas desenvolvida. Convocar, para os próximos dias, um comitê do PT, tendo como palavra de ordem: basta de racismo, nada de fascismo, fora Bolsonaro
e seu governo, impeachment já, com novas eleições. A resolução final do texto de conjuntura, com as emendas aprovadas, será publicado amanhã, terça-feira. E sobre ela, a gente fala um pouquinho mais no podcast de sexta-feira. E encerrada o período da manhã, à tarde nós tivemos uma discussão sobre os recursos pendentes. E o principal debate se deu em torno do encontro de tática eleitoral da cidade de Manaus, no Amazonas. Rendeu um debate de horas na reunião do Diretório Nacional. E a decisão final, já tomada no final da noite, por 64 votos contra 16 votos e 8 abstenções, venceu no Diretório Nacional a indicação do companheiro Zé Ricardo para a Prefeitura de Manaus. O debate de conjuntura, cujo resultado será o texto publicado amanhã, e a decisão sobre a candidatura em Manaus foram os dois principais pontos da reunião do Diretório Nacional de hoje. Pois é, e como eu falei, um dos pontos que foi presente em todos os textos apresentados no debate de conjuntura dizia respeito às mobilizações. E neste domingo, a gente teve mais um dia de mobilizações em todo o país. A gente escuta agora a companheira Ana Lídia. Ana Lídia é professora da Rede Estadual de São Paulo, da base da POSP, e conversa com a gente agora sobre como é que foram os atos deste final de semana na cidade de São Paulo. Olá, companheirada. No dia de ontem, 14 de junho, aconteceram mais algumas manifestações aqui em São Paulo, manifestações antifascistas e antirracistas em defesa da democracia. Além da cidade de São Paulo, também houveram algumas manifestações iniciais, ainda embrionárias, em algumas cidades do interior e do ABC paulista, como São Bernardo do Campo e na cidade de Mauá. São manifestações iniciais, mas que começam a mostrar que tem aumentado o número de manifestações ao redor, do nosso estado e também do país. Algo muito positivo no dia de ontem é que essas 4, 5 mil pessoas que estiveram na Paulista mostraram um leve aumento da manifestação anterior para essa manifestação, E a caminhada que foi feita entre o MASP e a Praça Oswaldo Cruz foi ganhando muita adesão das pessoas, dos moradores dos prédios ali ao redor da Avenida Paulista, que iam às janelas, fazer apitaços, bater panela, em apoio, em solidariedade às pessoas que estavam ali na rua, também demonstrando o acordo com essa pauta antifascista e antirracista. Inclusive, essas eram as grandes palavras de ordem que estavam sendo colocadas ao longo de todo o ato, especialmente a palavra de ordem "Vidas Negras Importam". Muitos cartazes que foram levados às ruas traziam essas palavras de ordem, além de fotografias e nomes das pessoas que estão sendo constantemente assassinadas, a população negra que está sendo constantemente assassinada por essa política de morte do governo federal e também dos governos estaduais. Muitos pedidos de impeachment e denúncias contra o governo Bolsonaro também deram o tom da manifestação e do ato de ontem. Algo de muito positivo que a gente percebe em tudo isso é a grande disposição das pessoas de lutar, mesmo diante dessas dificuldades, deste contexto de isolamento social que nós estamos. Inclusive, as pessoas que estavam ali no ato, todo mundo muito preocupado em garantir o distanciamento, movimentos sociais fazendo distribuição de álcool em gel, muitos agentes de saúde também que participaram do ato, levavam as suas embalagens de álcool em gel e iam despejando nas mãos das pessoas, além de ações de outras pessoas que também tinham essa preocupação de ir para a rua, mas também garantir a segurança e a saúde de todas e todos que estavam ali no dia de ontem. Esses atos que começaram inicialmente com as torcidas organizadas, o que a gente sente também é que desde a semana passada, mas especialmente no ato que aconteceu neste domingo, eles passaram a ganhar um pouco mais de corpo com a presença dos movimentos sociais e também de partidos políticos. Haviam parlamentares do PSOL e também parlamentares do PT. Isso
para nós foi muito bom, né, para nós que somos petistas, perceber a presença organizada do PT nessa manifestação, inclusive com a presença da presidenta Gleisi Hoffmann, o que significa que o partido agora caminha para um maior apoio a essas manifestações, mas o que significa também que nós precisamos aumentar a presença do PT nesses atos, né? Apesar da presença ali de algumas pessoas, de algumas lideranças e de bandeiras do PT, a gente sabe que o PT tem muito mais capacidade de ampliar essa participação. E o fato de estarmos ontem, inclusive, em torno, né, dessa quantidade considerável de militantes, fez com que os fascistas não aparecessem ou não aparecessem em grande peso ali na Avenida Paulista. Quase não houve manifestação fascista, não houve confronto, enfrentamento, apesar do grande policiamento, né, que foi também muito significativo, a quantidade de policiais militares que praticamente fecharam a Avenida Paulista, esperando, de certa forma, algum confronto ou para agir de alguma forma um pouco mais repressiva. No dia de ontem isso não aconteceu. Foi um ato que seguiu com, principalmente, os organizadores das torcidas organizadas e do Povo Sem Medo no caminhão de som, fazendo palavras de ordem. Não houve falas nem discursos políticos das lideranças, né, dos partidos e dos movimentos, e ao final do ato também foi fechado com um jogral, fazendo fortes críticas ao governo Bolsonaro e fazendo a defesa das vidas negras. O que fica, acho que, de importante para nós dessas manifestações é o seu crescente, né? São manifestações que a gente tem percebido um aumento aí do número de pessoas, essa disposição de luta, mas que para que ela consiga ter um direcionamento mais tático, é fundamental ainda que os partidos e os movimentos ampliem a sua participação política. Obviamente, tomando todos os cuidados do isolamento social, os cuidados, né, que esse momento de pandemia requer da gente, não podemos ser irresponsáveis, mas é possível sim a gente fazer manifestações e ampliar a nossa mobilização contra o governo Bolsonaro, porque há disposição profunda de luta das pessoas. Então, acho que esse foi um dos pontos mais positivos que nós enxergamos, e a presença dos partidos, ela também pode nos ajudar, inclusive, nessa discussão que tem aparecido aí no cenário político, né, da tal da Frente Ampla ou Frente Popular, que isso também a gente enxerga em algumas manifestações que vem acontecendo. Então, a rua é o espaço tradicional da esquerda, é o espaço tradicional dos movimentos sociais, e ali é onde a gente vai conseguir também derrubar o governo Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. Um grande abraço, até mais. Valeu, Ana. Obrigado, companheira. Nesse fim de semana, pessoal, nós também tivemos um encontro de tática do PT de Belo Horizonte. Sobre este encontro, a gente escuta agora a companheira Lilian, do PT de Minas Gerais. Olá, Patrick. Olá, os nossos ouvintes. Meu nome é Lilian Macena. Eu sou secretária de mobilização do PT Estadual de Minas Gerais. Ontem, aqui em Belo Horizonte, nós realizamos o nosso encontro. Encontro esse para definir os rumos do PT aqui em Belo Horizonte. Nosso encontro estava marcado para as 10 horas da manhã. Ele começou por volta das 10h40, 10h50 da manhã e se estendeu até o final da tarde de ontem. Bom, o que se deu nesse encontro? Anterior a ele, teve uma série de conversas, de diálogos das forças que compõem o partido aqui em Belo Horizonte, na tentativa de construir uma resolução conjunta. Essa tentativa deu êxito. A gente conseguiu, no domingo, apresentar uma resolução consensual, em conjunto, apresentar os rumos que nós queremos para o partido em Belo Horizonte. Ponto. Só que durante o domingo, não estava previsto que seria tão longa essa discussão, surgiu alguns pontos muito polêmicos na resolução.
dentre eles a nossa tática para Belo Horizonte. Bom, dentro da tática tem duas posições muito claras definidas. Uma, as duas defendem que a gente apresente um nome a Belo Horizonte. Só que aí muda como se apresenta esse nome do PT para o pleito. Uma corrente do PT defende que a gente apresente um nome, que esse nome está fechado e que os demais que queiram se agregar à nossa candidatura que venham. Do contrário, a gente vai sair isolado, sozinho, seja como for, mas nós vamos apresentar a nossa candidatura. E uma segunda vertente, ou uma segunda corrente, define e apresenta que nós apresentemos um nome do PT, um nome definido coletivamente, com as bases do partido, com as lideranças. Esse nome seja apresentado à frente de esquerda, esse é o nome do Partido dos Trabalhadores, e dentro dessa frente de esquerda, a gente discuta a chapa majoritária, na qual o PT pode encabeçar a chapa, que é a nossa intenção, ou pode vir como vice. Isso vai depender, aí a gente colocou critérios de pesquisas quantitativas, qualitativas, consultas, lideranças, para que a gente possa, de fato, construir uma chapa majoritária em Belo Horizonte, não só do PT, mas da frente de esquerda, uma chapa que tenha condições de enfrentar o fascismo, enfrentar os desmantes que estão acontecendo em Belo Horizonte, para que a gente, de fato, possa ter alguma chance de apresentar um projeto diferente do que está aqui. Então, essas são as duas grandes linhas que foram apresentadas ontem. Bom, nós entramos no acordo e dentro do que está escrito na resolução e do que foi aprovado, tem a seguinte expressão: iremos apresentar e decidir o nome do PT. Ok? E esse nome será apresentado à frente de esquerda. E dentro da frente de esquerda, nós iremos discutir a chapa majoritária. E dentro dessa discussão, óbvio, em nenhuma hipótese dessa, nós estaríamos fora da chapa majoritária. Então, é essa a grande questão. Nós não queremos fechar aqui o diálogo com a frente de esquerdas, com as candidaturas colocadas já da esquerda, para a gente poder tentar esse consenso e de fato, construir uma chapa que represente a população de Belo Horizonte. É essa a nossa intenção. Bom, o que acontece? Terminado o encontro, está escrito isso na resolução, saem alguns meios de comunicação de que o PT fechou-se e que terá candidatura própria sem nenhum diálogo ou que nós iremos apresentar para os demais. Quem quiser vir com a gente vem, quem não quiser, que não venham. Bom, essa tentativa de construção dessa narrativa, ela é falaciosa, porque não está escrito isso na nossa resolução. Eu já expliquei o que está na resolução. E hoje também teve entrevistas, teve matérias e tentativa de distorcer o que está na resolução. Repito, a resolução é clara. Ela fala que nós vamos apresentar o nome do PT, e dentro desse nome do PT nós vamos apresentar a frente esquerda e lá nós vamos discutir a nossa chapa majoritária. É isso. Qualquer tentativa de distorcer o que está escrito na resolução é algo ruim, é algo falacioso e muitas vezes maldosa por parte tanto de algum meio de comunicação que divulgou ou de algum parlamentar ou liderança do PT que distorceu o que está na resolução. É isso que está em torno do encontro. Nós vamos agora, na resolução, estabelecer o prazo, nós teremos a inscrição dos nossos candidatos à majoritária, né? Vamos definir isso. Definido o nosso candidato ou nossa candidata, nós vamos apresentar a frente de esquerda e vamos continuar dialogando para montar uma chapa majoritária competitiva para derrotar qualquer força de direita, de centro-direita que está hoje em Belo Horizonte. É isso, companheiros. Um grande abraço e até a vitória. Valeu, Lilian. Obrigado, companheira. A gente tem feito aqui com frequência informes sobre as decisões dos encontros de táticas que já estão acontecendo. Já tivemos decisões em Salvador, tivemos a decisão em São Paulo
e esse fim de semana um primeiro encontro de tática em Belo Horizonte. O PT do Rio de Janeiro já tem indicativo da companheira Benedita da Silva e a gente continua reunindo informes sobre o processo eleitoral. Mas falando do Rio de Janeiro, a gente escuta agora o companheiro Valdec Carneiro. Valdec é deputado estadual pelo PT do Rio de Janeiro e fala um pouquinho para a gente sobre essa votação na Assembleia Legislativa que acatou o pedido para instaurar o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Valdec, fala um pouco para a gente desse processo que desagou nessa votação de 69 votos de forma unânime a aceitação da abertura do processo de impeachment contra o governador? Eu acho o seguinte, o Witzel nunca teve uma base de sustentação organizada na Assembleia, ele nunca teve isso. Ele teve no primeiro ano o apoio da bancada bolsonarista, inclusive bolsonaristas mais radicais apoiavam o Witzel, e o líder do governo, Márcio Pacheco, né, o partido dele, um cara de muito bom diálogo, um cara elegante no trato, enfim, então, mas não era uma base organizada, No primeiro semestre de 2019, o Witzel, que se elegeu na esteira do bolsonarismo, no primeiro semestre de 2019, ele se manteve alinhado e explicitamente alinhado com as pautas do bolsonarismo. Na área de segurança pública, então, era tiro na cabecinha, política do abate, uma clara necropolítica de segurança assumida. Quando ele começou a querer se diferenciar do Bolsonaro por causa dos seus projetos presidenciais, que ele mal tinha chegado no governo do Estado, já falava em ser candidato a presidente da República, abertamente, ele começou a estabelecer uma diferenciação e pouco a pouco foi entrando em atrito com o Bolsonaro, até que se tornaram desafetos. Disse que agora ele está tentando uma recomposição com o Bolsonaro, não tenho certeza. Mas se tornaram desafetos, inimigos políticos. E a bancada bolsonarista, então, rompeu com ele, pelo menos deu uma rachada, uma parte quis continuar no governo, não rompeu, e uma outra parte rompeu com ele. Então, esse é um elemento. Além disso, no governo dele, tinha um secretário chamado Lucas Tristão, que era um secretário muito empoderado. Um secretário uma pessoa que tem relações com o Witzel há muito tempo, tem relações de sociedade profissional com ele há muito tempo, enfim, são muito próximos, muito íntimos, é o que se diz na vida particular, e era um secretário muito empoderado. E um cara que disputava poder com muita ganância dentro do governo. E, além disso, uma usina de atritos e de problemas. Foi ele o secretário que ensinou, que dispunha de dossiês sobre todos os deputados, enfim, coisa e tal. Foi uma coisa meio confusa lá na LERJ, o próprio André Ciliano queria a cabeça dele, algo assim. Então esse cara não ajudava. No final do ano passado, o Witzel foi convencido não sei se foi pelo pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, a trazer para o governo o André Moura, ex-deputado federal, que foi líder do governo golpista do Temer, mas um cara também muito macio no trato, muito habilidoso, enfim, coisa e tal. E foi o André Moura que passou a fazer a interlocução direta com a Assembleia. Muita conversa, muita reunião, muito telefonema, como eu disse, um cara tranquilo no trato. E o Lucas Tristão começou a ter esse cara como um grande adversário dentro do governo. E começou a colidir com o André Moura, passou a ter uma disputa surda, às vezes não tão surda assim, dentro do governo. Pois bem, com a operação policial da Polícia Federal no Palácio Laranjeira, na residência do governador, houve uma tensão maior, é claro. O Lucas Tristão, num dado momento, se fortaleceu, porque o Witzel demitiu o André Moura e demitiu o secretário de Fazenda, contra quem também o Lucas Tristão fazia carga, fazia disputa. E num dado momento, num primeiro momento, no pós-operação da Polícia Federal, o Lucas Tristão ficou empoderado. E aí o Witzel e o governo começou a dar maluquice, declarações tensionando a relação com a Assembleia. Um governo que nunca teve base. O líder do governo, depois da operação na Polícia Federal, entregou o cargo de líder. Então estava sem base, estava sem líder, demitiu 5, 6 secretários, e ainda por cima decidiu fazer carga contra a Assembleia. A reação da Assembleia foi muito ruim, muito ruim. Ele percebeu que tinha jogado muito mal, ele é muito inexperiente, né, politicamente. Demitiu o Lucas Tristão, eu acho que como um gesto, né, para mostrar para a Assembleia, estou demitindo o cara, estou entregando a cabeça do cara, enfim. Mas eu acho que foi tardiamente.
Tanto que na votação do impeachment não houve um deputado sequer que fizesse uma ponderação, que tentasse, digamos, colocar em evidência situações ou circunstâncias atenuantes, nada. 69 votantes, 69 votos pela abertura do processo de impedimento, à exceção de um deputado que não votou. Então, assim, a situação dele é muito precária, muito difícil. Eu acho que ele tem dois destinos possíveis. Ou vai sofrer mesmo impeachment, né? Ou se ele escapar, vai passar 2 anos e meio, porque tem isso, né? Ele está na primeira metade do mandato ainda. 1 ano e meio de governo. Se ele escapar, eu acho que ele vai ficar, vai completar o mandato dele como uma espécie de ex-governador em exercício, você entende? Um governador desempoderado, muito refém da Assembleia, enfim. Então, me parece que é o cenário que está... São as duas alternativas que ele tem nesse momento. Então, é um quadro complexo, um quadro difícil. O Rio de Janeiro não consegue se libertar disso, né? Porque desde Benedita da Silva, que foi governadora há menos de 1 ano, completou o mandato do garotinho, mas que saiu ilesa, né? Todos os demais governadores passaram a ser fortemente afetados por denúncias, por, enfim, acusações de corrupção. 4 foram presos, né? 1 continua preso. Então, o Rio de Janeiro precisa se livrar desse karma, por assim dizer. Valeu, Valdec. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. A gente está disponível no Spotify, Rádio Pública e Google Podcast. Ajude a gente a compartilhar, a divulgar. Lembrando que nesta quinta-feira a gente tem, às 19 horas, o programa Antivírus no Facebook do jornal Página 13. E às 9 horas, no YouTube, a estreia do programa Contra a Mola. E está todo mundo convidado. Assista e também compartilhe. Saudações petistas e uma boa semana.